tudo bem? Sexta-feira, dia 27 de julho de 2018, a gente está aqui na nossa segunda atividade aí que a gente está desenvolvendo para fazer a leitura do jornal com os nossos seguidores e debater um pouco as questões da política nacional e quem sabe, se tiver tempo, um pouquinho de internacional também, e inserir o Partido Novo, nossas ideias nesse contexto político tão, me faltam até adjetivos, né? Tão atabalhoado, tão destruído, tão fragmentado, falido como está o sistema político brasileiro. Então, vamos ligando aí, vamos conversar um pouco durante alguns minutos. Queria dar 2, 3 avisos de coisas bacanas que estão acontecendo. A gente está tendo agora, nesta semana, as convenções estaduais do Partido Novo. Ontem a gente teve aqui em São Paulo uma convenção muito boa que formalizou o candidato Schecker a governador de São Paulo pelo Novo, com dezenas de candidatos federais e outras dezenas de estaduais, só gente boa, todo mundo selecionado, o astral estava muito bom, o ambiente estava muito de unidade, de realmente o sentimento de construção de uma instituição diferente de tudo isso aí que a gente conhece na política contemporânea do Brasil. Então, registro aí que outros estados também estão fazendo suas convenções e estamos formalizando aí algo em torno de 450 ou mais deputados federais e estaduais, todos selecionados pelo Brasil afora, mais 5 governadores de estado, 6 senadores, e vamos que vamos, tá todo mundo aí finalmente. No dia 4 de agosto agora é a convenção nacional aqui em São Paulo e vai estar todo mundo lá. Vai ser um grande evento, um evento marcante na história desse partido que vem caminhando aí desde 2011, desde a sua Assembleia de Fundação. E também queria aproveitar aqui quem está ouvindo para não esquecer, quem não sabe, ficar sabendo, e se puder aí vai ser uma alegria. Amanhã, às 10 horas, no Ibirapuera, atrás do teatro, ali, aquele teatro do parque, então um gramadão. Aquele gramado a gente vai se encontrar às 10 horas para fazer uma conversa com os seguidores. Nós vamos começar a constituir o trabalho dos voluntários, né? Os voluntários, muita gente, eu tenho só ainda na minha comunicação individual, eu tenho mais de 10 mil pessoas que se voluntariaram para participar e ajudar na campanha do Partido Novo até outubro. E a gente vai então se encontrar lá e dar algumas diretrizes aí para o pessoal que quer ajudar, algumas atividades que o pessoal pode fazer para ajudar o partido a se comunicar, né? Porque tem muita gente, milhões de brasileiros que ainda não conhecem o Novo. E, infelizmente, quando conhecerem, vão gostar e vão votar, com certeza. Então amanhã às 10 horas, pessoal, no Ibirapuera. E também queria dizer que daqui a pouco, talvez hoje ainda a gente solte um vídeo sobre o vice. Fiz um vídeo daqueles que a gente costuma fazer, ainda mais pedagógico, contando um pouco o que faz o vice-presidente, o que é a Constituição brasileira, qual é a função do vice. E depois também fazendo um comentário sobre a escolha dos vices nesse período que a gente está vivendo, que é uma coisa lamentável, né? Essa estrutura política brasileira de arrumar um vice para conseguir um pouco mais espaço de televisão e fazer uma coligação de interesse de distribuição de cargo, e quem é que vai ficar com qual naco do Estado brasileiro. Quer dizer, é um negócio deprimente. Por isso que nós estamos na situação que a gente se encontra. Nessa semana, aliás, a matéria marcante dessa semana foi uma matéria de mais de 2 páginas que o Estadão fez sobre o tamanho do lobby do funcionalismo público. Quer dizer, quase 1/3 do Congresso, dos congressistas, tem alguma relação com o funcionalismo público. E nós estamos falando aqui da elite do funcionalismo público, porque já fica aquela historinha, vocês são contra o funcionalismo. Não é contra o funcionalismo, não. Pelo contrário, tem muita gente
decente que trabalha duro no governo. Infelizmente tem uma elite de funcionalismo público que é um dos grandes problemas do Brasil. É uma elite intocável, cuja força política também é uma corporação praticamente imbatível e que faz com que, por exemplo, 11% do orçamento federal vá parar no bolso desse 1 milhão, que é a parte de aposentados e pensionistas do funcionalismo de elite, que leva 220 bilhões de reais hoje, porque o ano que vem vai aumentar, dos impostos dos brasileiros. Então, assim, essa semana a gente viu essa matéria que foi impressionante, com detalhes impressionantes que a gente mal conhecia, sobre a força que tem esse funcionalismo, e a gente vai ter que enfrentar isso de uma maneira ou de outra, não é? Nós como sociedade, porque não é possível um país que vive um processo de concentração de riqueza desse tipo, esse discursinho fajuto de todas as sociais-democracias e esquerdistas do nosso sistema político que ficam dizendo que o processo é concentrador, que o capitalismo concentra riqueza, e na verdade o que nós estamos fazendo é concentrando riqueza na mão de funcionário público, certo? É o Estado brasileiro que, dentro do desenho dele, é concentrador. Concentração de riqueza na mão de funcionário de Estado, não é de fortuna privada. Por quê? Porque está tudo desenhado dentro das instituições e da lei desde 88 para convergir uma quantidade enorme de recursos para um grupinho pequeno de pessoas. Para não dizer que o que é a Petrobras, né, que é um outro instituto, na verdade, a Petrobras não é uma empresa de exploração de petróleo. A Petrobras é uma empresa que é um grande instituto de previdência privada para um grupinho de privilegiados, há muito tempo, né, que compõe parte dessa corporação que tomou conta do Brasil e da qual a gente não consegue se livrar, que tem lei que protege. Então a gente tem que modificar as leis. Para modificar as leis, onde é que faz isso? No Congresso Nacional. Por isso que o Partido Novo trabalha para colocar um grupo de pessoas no Congresso Nacional, para começar esse trabalho dentro das regras do jogo, dentro da democracia, começar um trabalho de conscientização e de legislativo para mudar regras que estão asfixiando o Brasil há um bom tempo. Vai dar uma lida no jornal aqui hoje, pessoal, e todas as capas mostram uma foto ou fotos desse encontro infame, que é esse encontro do ex-governador Alckmin com o Centrão. Centrão, o que é o Centrão, pessoal? O Centrão é o símbolo total da falência da política brasileira. Para nós, o Centrão já passou a ser chamado de Centrolão. Teve o Mensalão, teve o Petrolão, agora é o Centrolão. Por quê? Porque é mais do mesmo. É um candidato buscando apoio do que existe de pior na política brasileira, fazendo o arranjo com as maiores quadrilhas da política nacional, cujas figuras que estão todas sentadas ao lado dele. Essa figura Ciro Nogueira, senador Ciro Nogueira do Piauí, dá uma olhada na ficha corrida do homem. Não acaba, vai daqui até a esquina a ficha dele. PP do Piauí. Aliás, o PP é um partido que realmente nos dá dor de barriga. Há uma ala do PP que merece respeito, que é uma ala do PP gaúcho, onde está a senadora Ana Amélia, que a gente tem que separar do resto do PP, né? Ou, por exemplo, o ex-candidato ao governo do Rio Grande do Sul, Francisco Turra, também uma figura respeitável do PP gaúcho. Agora, PP de Ciro Nogueira, que é o que está sentado nessa mesa aqui com o Alckmin, pelo amor de Deus, pessoal, só tem uma coisa que cada indivíduo pode fazer nesse país para conseguir lutar contra isso, é o seu voto. Se tem algum amigo no Piauí, fala para ficar longe dessa figura. Liga para ele hoje e fala, olha, esquece o Ciro Nogueira. Porque é o seguinte, Ciro Nogueira, Paulinho da Força, solidariedade. Paulinho da Força não precisa dizer, algumas semanas atrás, capa de todos os jornais com escândalos de ele intermediando venda de registro de sindicato no Ministério do Trabalho. Fora outros escândalos, ficha do cara vai daqui até Santos. Tá certo? Tá aí, Paulinho da Força colocando solidariedade. Fica essa discussão sobre a retomada da contribuição compulsória dos sindicatos. Pelo amor de Deus, uma das maiores vitórias da sociedade brasileira, duríssima de conseguir, foi o fim da contribuição compulsória aos sindicatos.
Sindicato tem que viver de contribuição voluntária. O trabalhador põe o dinheiro no sindicato se o sindicato tiver alguma função e servir para alguma coisa. Não serve para nada, não põe e acabou. Assim como tem que ser com o partido político. Você põe o recurso se o partido te presta um bom serviço e te representa. Não representa, não paga. Não tem que ter dinheiro público para partido político, muito menos sindicato. Então o Paulinho da Força agora quer fazer essa combinação aqui no Centrolão para conseguir do Alckmin, se for presidente, resgatar algum tipo de contribuição para viver da mamata da contribuição compulsória, que é do teu imposto. Se liga, meu, é do teu imposto. De onde vem esse recurso? Do trabalho, do trabalhador, do mais pobre, do mais humilde que vem. Que acha, vem do banqueiro. Não vem do banqueiro, vem do mais pobre, pô. Esses caras vivem do dinheiro do mais pobre. Como se não fosse suficiente, tá lá o Marcos Pereira, né, representando o PRB, um colosso do partido. Partido da religião, do Edir Macedo, partido da Igreja Evangélica. Também tem ficha, tem aí acusações do Joesley, que também não é fluxicheire, né, porque a gente nem sabe mais o que ele falou, acusou o cara se é verdade, se não é verdade. O fato é que tem lá pelo menos 6 milhões de reais que passaram na mão do sujeito e agora estão aí, está indiciado, estão vendo aí, não vamos ter que esperar ver para julgar, mas tá lá, tá na mesa, o PRB, um colosso no partido, o PRB, Solidariedade, PP, tá certo? E o DEM, né, o DEM que teve lá o seu momento mais de glória aí, no período do Fernando Henrique, o DEM que na verdade tem um papel histórico. O DEM, para quem não se lembra, é o ex-PFL, lembram? O PFL é aquela divisão do PDS, quando houve a transição democrática. Antônio Carlos Magalhães, Jorge Bornhausen e Marco Maciel, lideranças que eram aliadas ao governo autoritário, romperam com o PDS, fizeram o PFL e ajudaram Tancredo a vitória de Tancredo na transição democrática. O Sarney veio, infelizmente, nesse bojo aí e acabou virando vice-presidente pela tragédia da morte do Tancredo. Mas o DEM, ou o PFL, teve uma função de transição que deve se considerar relevante. Hoje o DEM ficou um partido menor e está lá o Rodrigo Maia, que é presidente da Câmara, que está só fazendo toda essa parafernália aí para ver se consegue se reeleger presidente da Câmara. Então entrou o DEM aqui, na figura do neto de Antônio Carlos Magalhães, o atual prefeito de Salvador, o Magalhães Júnior, para compor essa confusão aqui, que é, na verdade, tudo mais do mesmo, né? Assim, quando as pessoas falam pra gente, mas vocês não têm chance, o Partido Novo não tem chance, até gosto do Partido Novo, mas vocês não têm chance. O que nós estamos propondo aqui, muito humildemente e sem arrogância, é o seguinte: é desvincular a política desse jogo que já acontece aqui desde sempre. Quando o Alckmin monta essa coligação de tudo que tem de pior na política brasileira, que governo você acha que você vai ter a partir de 2019? O que vai acontecer com essa divisão toda aqui? É distribuição de cargo na veia, é distribuição de espaço. Ele está eleito e não governa mais, está preso em todos esses interesses com quais ele tem que cumprir. E se não cumprir, o que o tal do centrolão faz? Ou do centrão? Rompe com ele no Congresso. Fala assim, bom, mas se você fala é assim que funciona, tem que ser pragmático. A gente tem que ser pragmático, tem que fazer assim para governar o Brasil. Então, por que você não faz o seguinte? Por que você não vota num partido que não tem nenhum compromisso com esse pessoal? Mas aí como é que você vai governar? Você vai governar o seguinte, você vai chegar lá, você não distribui o cargo para ninguém, não distribui espaço no governo para ninguém, e você vai fazer uma negociação e é o seguinte: quais são os seus interesses, PP, no Congresso? O que você precisa? Você, turma do Sarney, o que vocês querem? Eu quero manter a Eletrobras estatal. Olha, o Partido Novo não vai querer, ele foi eleito agora, o presidente do Brasil, o João Amoedo, não quer mais o Eletrobras, ele quer privatizar a Eletrobras. Mas a gente tem outras prioridades, por exemplo, a passar aqui a nossa proposta de Previdência. Então, a gente segura um pouco a Eletrobras se você votar aqui na Previdência. É assim que vai ser feito. Não trocamos espaço nenhum. O Ministério dos Transportes não vai ser do Valdemar Costa Neto, como é há 15 anos. Com a Valec, com o DENIT, com a Infraero, na mão de uma figura
eu não vou nem adjetivar para não falar palavrão aqui, tá certo? Então não vai ser assim. Agora, você vai conseguir. Então fica com o Valdemar, fica com essa turminha aqui. A foto da Folha, da capa da Folha, tá pior ainda, porque parece que tá todo mundo num bar conversando, tomando uísque. Tá certo? E o povo tá aí, 13 milhões de desempregados. Outro dia eu peguei um táxi aqui, começou a me contar a história da vida dele, que se reproduz em milhões de pessoas. Que assim, o sujeito tá impotente, ele não sabe para onde ele vai, ele não sabe de onde ele vai tirar a renda. Aí você abre a capa da Folha, tá aquele monte de malandrão aqui, toda essa turminha de malandrão, todo mundo tomando uísque. Ano que vem vai ser tudo a mesma coisa. E 300 bi de dívida. Além, né? 300 bi de déficit orçamentário que foi aprovado semana retrasada. É farra. É trem de alegria. Tem um artigo excelente do Fernando Gabeira, que escreve brilhantemente. Tem muito bons artigos do Gabeira, né? Em que ele diz exatamente isso que eu estou tentando dizer. Ele falou assim, ó, isso aí, o Centrão, ele diz assim, ó, a rigor, continuidade dificilmente haverá. Se o mesmo esquema for mantido, as coisas vão piorar. Não é nem continuidade, ele está dizendo o seguinte, se continuar do jeito que está, não é que vai ser igual hoje, piora. Porque esse câncer que é a divisão dos espaços do Estado por um monte de larápio, a tendência é esses caras nunca estarem satisfeitos. Nós vamos entregar um pouco da riqueza que a gente tem para um monte de ladrão que vai sugar a nossa riqueza. E as empresas que estão aí, olha, eu rodei o estado de São Paulo muito esses últimos 4 meses. Antes da preparação da minha campanha de pré-senador, e agora continuo indo ainda, ajudando o João na campanha, eu fui visitar muita fábrica. É uma judiação, você vê lá em Sertãozinho, lá em Catanduva, aqui em Caieiras. A gente foi em vários chão de fábrica para ver, em Suzano, a gente foi em Cruzeiro. Eu me lembro de entrar em fábrica e falar assim, olha isso daqui já foi um parque produtivo, hoje tudo às mínguas, ou fechado, ou com uma produçãozinha ruim, endividado, toda a parte produtiva brasileira enforcada, por causa desses caras, por causa desse lixo aqui. Então o artigo do Gabeira é uma beleza, quem tiver tempo de ler, uma beleza. É deprimente, mas ele fala a verdade. O que vai acontecer com o Brasil é que vai piorar. Esse modelinho Alckmin e sua turma vai piorar. Né? Ninguém vai enfrentar o que tem que ser enfrentado. Tem outra notícia importante aqui, de uma política que a gente trabalha bastante, discute, está estudando, está aprendendo aqui no partido, que é sobre o sistema prisional. Né? O sistema prisional brasileiro é deprimente, é uma das maiores vergonhas nacionais. Né? O que um presidiário passa no Brasil, um presidiário é uma presidiária, o que se vive dentro dos presídios brasileiros acho que nem a Idade Média era tão violenta, tão ruim, tão deprimente, tão degradante para o ser humano, né? E a nossa presidente em exercício, né, a presidente do Tribunal Superior Eleitoral, do Supremo Tribunal Federal, a Carmen Lúcia, ela assinou ontem a Política Nacional de Trabalho no âmbito do sistema prisional. A ideia é boa, né, que é basicamente fazer com que as empresas que têm contratos públicos tenham um compromisso de contratar pessoas que saem das prisões numa porcentagem de acordo com o tamanho do contrato que ela tem com o Estado. Uma boa ideia, eu acho. Assim, difícil sociabilizar, retornar à sociedade as pessoas que passaram pelas prisões. Mas precisa ter algum processo desse. Eu vim de uma empresa grande que sofreu muito com essa outra lei que já existe, que você tem que ter 5% de pessoas deficientes. É difícil para a empresa contratar. As empresas sérias querem contratar, tem dificuldade, porque além de você ter dificuldade de encontrar as pessoas que têm deficiência, você ainda tem que treinar elas, né? Porque são pessoas muitas vezes que ficaram muito tempo abandonadas nas suas casas, não tiveram educação suficiente, então é difícil se trazer e colocar em cargos bons. Então tem que treinar, então é um duplo custo. E o Ministério do Trabalho vai para cima das empresas e fica exigindo que elas cumpram aquela regra, é o Ministério Público. Então é difícil, mas a gente entende que tem que ter uma política desse tipo e tem que ser pensado. O sistema prisional brasileiro é o antro de produção de criminosos, tá certo? O PCC está fazendo a festa nos presídios
pelo abandono em que existe, pela bandalheira que existe dentro dos presídios. Então o que a gente acha no partido é que tem que ter, primeiro, PPPs, né? Tem que ter um processo em que a qualidade dos presídios melhore, que tenha trabalho interno e que as empresas tenham como ganhar quando investem no presídio. É justo que isso aconteça, porque é bom para todo mundo, para a sociedade, para os presídios e para os presidiários. E a gente, com isso, consegue combater a criminalidade, porque o PCC não vai ter à sua disposição centenas de milhares de pessoas sendo formadas por crime quando saem das prisões. Outra notícia importante, pessoal, que a gente tem que, aqui no Novo a gente vai bater muito nisso. O Brasil, para sua sorte, pela sua pujança, tem dois aspectos positivos que continuam bem positivos na macroeconomia. Primeiro são as suas reservas. As reservas são fruto da exportação e dos negócios externos do Brasil. O Brasil exporta, exporta, exporta e acumula reservas. As reservas estão em torno de 380 bi. É uma espécie de colchão de proteção contra a instabilidade da economia internacional. E isso tem sido gerado principalmente porque a exportação do agronegócio ainda é pujante. Tem uma turma do agro aí que tem que ser prestigiada, tem que ser tratada com prestígio no Brasil. Enquanto esses caras estão produzindo cada vez mais, aumentando produtividade, não é expandindo terra, fica esse monte de bobo ecologista, estão ocupando a Amazônia, estão ocupando o espaço do território nacional. Não está acontecendo isso. A expansão é mínima de aumento de espaço. O que acontece é aumento de produtividade. E todos esses produtos estão sendo exportados. Esse recurso é que ajuda a pagar as contas do Brasil. Ainda assim, o governo é perdulário e não consegue arrumar suas contas. Mas a gente tem que prestigiar a atividade do agronegócio, a exportação de proteína animal, de grãos, de algodão, de suco de laranja. Essa turma é que contribui para essas reservas. E são dois números ótimos. As reservas e o superávit comercial, produto desse setor da economia, que é o único que consegue ainda ser competitivo no Brasil. E aí vem esse pessoal no Congresso destruindo, falando que o agro é só grande propriedade, que a exploração do trabalhador, trabalho escravo, lei contra a reformulação do absurdo que é o sistema regulatório de aprovação de defensivos e de pesticidas. A lei que passou agora, a lei dos pesticidas, é uma boa lei. Ela reduz a burocracia do sistema de aprovação, que tem uma fila no IBAMA, uma fila na Anvisa, uma fila no Ministério da Agricultura. As filas não andam juntas. Demora 8 anos para você aprovar um produto. Sabe? Vai estudar, vai olhar como funciona o sistema. Não fica essa coisinha assim, está envenenando todo mundo. Vai estudar, vai estudar. O sistema agrícola brasileiro está trabalhando bem, é profissional. O uso de defensivos é o maior do mundo? É lógico que é. O único país tropical que faz agricultura de agricultura intensiva. Tem 2, 3 safras no mesmo ano. Qual país temperado do mundo tem 2, 3 safras? Não tem. Não tem. Então é lógico que o Brasil é um mau usuário de defensivos. É questão óbvia de matemática. Não é porque de uso e fica jogando defensivo para cima, assim como o pessoal fala na ecologia nacional. E um monte de bobo, nunca estudou nada, nunca foi visitar uma fazenda. Olha, pessoal, eu vejo aqui essa coluna, o Estadão tem uma coluna, né, na parte de política, que dá cada nota que você fica com dor de barriga, né? É bom ver que já no Centrão já tem 2 brigas, já fizeram o Centrolão e já tem o Paulinho dizendo que vai sair porque se não tiver contribuição compulsória ele sai do apoio do Alckmin. E agora já estão querendo rifar a posição do Rodrigo Maia. Ele que está querendo garantir a presidência da Câmara no mandato seguinte. Estão rifando já, o tal do Centrão está dizendo, não precisa, de repente não precisa ser ele, pode ser outro. Esses caras não valem nada, pessoal. Não vale o chão que pisa. Esses caras não valem, a palavra do cara não dura 5 minutos. Aqui, ó, nessas notinhas todas aqui, tem uma aqui que é impressionante. Empresa Brasileira de Comunicações, EBC, uma das criações e heranças do PT, uma maravilha, aquelas estatais que só incha, só fala bem do governo, não serve para nada. Sabe o que está acontecendo lá? Tem mais pedido, olha só essa, tem mais pedido de licença por problemas psicológicos, deve ser um monte de retardado mesmo, ou problema de saúde, do que funcionário. Não é uma maravilha?
tem mais pedido de licença, ou seja, o cara não quer trabalhar, tá enganando, tá embaçando, tá enganando todo mundo, do que tem funcionário. E não tem pouco, ó, quantos funcionários tem, quer ver? Aqui, ó. 3.061 atestados apresentados por funcionários da EBC nesse ano. 171 por problemas psicológicos. O cara está retardado, ele está atormentado, porque acho que não deve ter o que fazer. Atestados de acompanhamento representam 17, a maioria, 78% representa doenças, acidentes e consultas. E aí essa própria coluna do Estadão, que merece registro, diz o seguinte: ela revelou que o número de atestados do primeiro semestre foi maior do que o número de funcionários. Isso é o Brasil, cara. Isso é o Brasil. Sabe o que a gente vai fazer se for governo? Fecha. Fecha. Para que serve a EBC? Para nada. Fecha. Aí tem uma notinha aqui da CUT. A CUT diz que vai. Ó, vai fazer. A CUT contratou pesquisa. Imagina quem vai fazer essa pesquisa. Para saber se o juiz Sérgio Moro agiu certo ou errado em manter Lula preso. Essa semana, pessoal, eu fui para Brasília. Sabe fazer debate com quem? Com o assessor econômico do programa do presidente Lula. Parecia que eu estava num filme de ficção. Parecia que eu estava num. O sujeito falava, sujeito inteligente, professor da PUC. O problema é que, apesar de ser inteligente, não sei se sai um parafuso da cabeça, não sei se o sujeito. Eu não sei, eu estou tentando entender ainda como as pessoas falam o que falam, né? Gente desse tipo. O sujeito está dizendo que o Lula vai ser candidato, vai ser presidente e que vai colocar o Brasil de volta no desenvolvimento, como já fez no passado. O sujeito está preso, condenado em segunda instância, vários indiciamentos ainda rolando, ou seja, vai ser condenado a mais, já foi condenado a 12 anos, mas pode ser que seja condenado a 50. E fica esse monte de bola. Aliás, os jornais também, quando tem uns jornais aí que põem ele toda hora, tem que pesquisar Lula em primeiro. Amigão, o Lula não vai ser candidato a presidente. Ele vai colocar um fantasma, um fantoche dele ali, que vai ficar que nem ventríloco, falou como se fosse ele, talvez o Haddad, e esse aí não vai nem pro segundo turno. Tá condenado. Esquece. Vamos pensar pro Brasil do futuro? Vamos pensar no Brasil do futuro? O Brasil do futuro é o seguinte, é você escolher entre esse negócio aqui, ó, essa maravilha aqui, ó, um monte de quadrilheiro em volta do Alckmin, olha lá, olha cada figura trágica, ou escolher por alguma coisa diferente, enfrentar um Brasil que tem que ser enfrentado e colocar o Brasil de volta no trilho. E a única oferta que tem aí, meu amigo, chama-se Partido Novo. Acredite, é você no poder. Você votando no Partido Novo, é você em Brasília. Estou falando demais, já estou me dizendo aqui, já falei demais que eu tenho que parar de falar, mas tem um monte de coisa interessante aqui no jornal hoje, como todos os dias. Interessante não diria, né? Eu diria exótica, talvez. Mas tem aqui, olha a cara do França junto com o Lupe. E o Lupe também é uma figura maravilhosa. O ex-ministro do Trabalho da Dilma disse que amava ela, lembra que ele disse que amava ela? Agora está aqui com o França, olha a cara de alegria dele. PDT do Ciro. Ciro em São Paulo está com França. Olha que coisa difícil. Eu fico pensando no estudante hoje de 20 e poucos anos, tentando entender a política brasileira. Não entende. Não entende, porque você tem que voltar para trás, a história começar a ver. De onde veio esse Lupe? Quem é o Lupe? O Lupe era do Brizola, o cara que o Brizola inventou. Não tinha importância nenhuma. De repente virou presidente do PDT. Aliás, o que é o PDT, né? O que é o PDT? Do lado dele está aqui, ó, o Medeiros. Pessoal, devia ter obrigatório nas escolas, sabe o quê? Estudo da política contemporânea, a política pós-Vargas. Todas as escolas, em todos os anos, da quinta série até o colegial. Estudo da política brasileira pós-Vargas. Para vocês entenderem os personagens, as instituições, os partidos, para entender como é que ficou do jeito que ficou essa bandalheira que virou a política brasileira. Tem pouca coisa diferente que não seja o Partido Novo oferecendo um projeto diferente, desconectado desse histórico de horror que virou a política. É isso aí, moçada. É o seguinte, ó, o jornal dá pra gente, olha isso aqui, esse pai, nossa, cara, essa regra que tem no Brasil, que o presidente vai viajar, o segundo na escala é que assume. Só que em período de eleição, se eles são candidatos, como é o caso do Eunício Oliveira, que é o presidente do Senado, e o caso do Rodrigo Maia, que é o presidente da Câmara, ele não pode assumir, porque senão ele não pode ser candidato. Então o que ele tem que fazer? O presidente viaja, ele também tem que viajar.
E aí o que acontece? O cara viaja para onde? Você acha que ele viaja para o Paraguai? Viaja para Nova York, viaja para Paris, para o Japão, para Tóquio. E quem é que paga? Você acha que é ele que paga, amigão? É você que paga. Sabe quanto eles já gastaram nessas brincadeirinhas de tem que sair, porque senão não posso ser candidato? 250 mil nas viagens forçadas. Você entende? Não é possível um negócio dele. Tudo dinheiro teu. A gente é trouxa. Ficar pagando imposto e ainda ficar tremendo quando a Receita diz que você fez uma vírgula errada, enquanto esse monte de... todos esses caras aqui tem bilhões na conta, a Receita não vê nada. Como é que o cara comprou o rádio aqui, ó? O cara comprou o rádio no Maranhão agora, aqui, ó. No imposto de renda do sujeito, ele disse que ele tinha 325 mil reais, tal de Weverton, olha lá, o Weverton, do PDT no Maranhão. Pelo amor de Deus, cara. Comprou uma rádio transmissora, compra e vendeu a difusora, a retransmissora do SBT no Maranhão. Como é que ele comprou se o imposto de renda dele é 325 mil? A Receita tinha que ir para cima dele. Sabe o que ele é? Laranja do ex-senador Lobão. Ah não, do filho, do Lobão filho ainda. Se não fosse suficiente ter Lobão, tem Lobão filho. Foi senador da República. E aí o cara comprou. Como é que ele compra um negócio desse? A Receita não viu? Que Receita faz com um cara desse? No meu que tem que ir lá colocar quanto que eu comprei o carro, quanto que eu vendi o carro. Tem que colocar, senão ó. Agora, o cara aqui comprou o rádio com 325 mil no imposto, comprou um rádio por alguns milhões. Como? Com que renda? Tem que ir pra cima do cara. Aliás, com todos esses aqui, a gente nunca entendi como é que a Receita não pega. Como é que a Receita não pega? Só pega a trouxa, que a gente que é trouxa. Pessoal, tem aí um monte de... uma menina morta na Nicarágua, pô. Sabe? O Brasil fica aí, o governo do PT ficou 20 anos promovendo o Daniel Ortega. Agora tá aquela louca da Gleisi lá em Cuba fazendo um discurso no Encontro Fora de São Paulo. Cara, que é isso, meu? Sabe? Promovendo ditadura. Agora mataram a brasileira. Pergunta pra Gleisi o que ela acha de matar uma jovem estudante de medicina lá na Nicarágua. Pergunta pra ela. Vai lá falar com o Daniel Ortega. Inferno, pô. Pessoal, é isso aí, ó. É isso aí. Aqui, pra concluir, já falou demais. Eu já fui reprovado aqui, reprimido, porque eu tenho que desligar. Mas olha aqui, ó. O Josué. Um cara empresário, um cara jovem, um cara bacana, o Josué, pô. O pai dele não foi um cara honrado. O Zé Alencar era um empresário honrado. Um homem que construiu uma empresa importante, teve lá os seus problemas. Virou vice-presidente do Lula. Beleza. Aí o Josué fica nesse negócio. Vai ser vice do Ciro, vai ser vice do Alckmin. Ainda bem que ele não vai ser vice de ninguém. Bom pra ele. Ele já está num partido do horror, que é o PR. Ele devia se desvincular desse negócio, porque é uma boa pessoa. Mas sai desse partido, pô. PR. Não dá pra ser do PR, meu. Não dá pra ser do PR. Então, tá aqui aí dizer que vai, não vai. Ele não vai porque o pai dele, o Zé Alencar, gostava muito do Lula. Não é possível, cara. Isso não pode ser sério. Ó, e aí tem um outro aqui para concluir, realmente para concluir, ó. A discussão do PSDB é sobre o Estado balofo, o Estado grande, o Estado pequeno. Deixa eu falar um negócio do Estado, é o seguinte, pessoal. Ninguém tem coragem de dizer que o Estado brasileiro não é balofo. O Estado brasileiro é mastodôntico. Ele é jurássico. Ele é o ápice da ineficiência e da roubalheira. O que tem que acontecer é diminuir o tamanho e a influência do Estado na vida do cidadão e das pessoas. Então aqui vem uma discussão interna, aqui, ó, também em termos de política econômica, o Josué pensa diferente da maior parte dos brasileiros, que são a favor de um Estado mínimo. Eu não sei quem disse que todos os brasileiros são a favor do Estado mínimo. Nem o Novo é a favor do Estado mínimo. O Novo é a favor de um Estado eficiente e suficiente. Pode até ser que seja grande, mas tem que caber na conta, certo? E aí diz o seguinte, não é solução para um país que tem as desigualdades. A desigualdade brasileira, moçada, a desigualdade brasileira, ela vai um dia reduzir, porque igualdade não vai existir nunca, ela vai reduzir no dia que tiver liberdade para trabalhar, tá certo? E quem impede as pessoas de trabalharem hoje, o indivíduo e as empresas de voltarem a ser o que já foram, é o Estado ineficiente e a corrupção que dele originou. Essa é a nossa bandeira, é por isso que a gente está aqui trabalhando há 7 anos e vamos trabalhar mais 30 para conseguir ir para o Congresso Nacional,
para conseguir levar um governo diferente para esse país e contar com o voto das pessoas que quiserem em outubro realmente mudarem o Brasil, tá bom? Até sexta que vem, valeu!